E aí, galera, bom dia. Eu tava gravando aqui, ia fazer um vídeo, né? E acabei quebrando o tripézinho que eu uso. É, infelizmente, tem essa bolinha aqui, né? Que prende aqui. E aí ela quebrou o parafuso bem aqui. Quando eu tava gravando que eu ia fazer um café. E aí não tinha como entrar. Aí eu peguei um pé de cadeira, que é esse aqui, ó. Cortei para ficar redondo, um pouquinho maior do que esse daqui, e coloquei, né? Esse parafuso ele vai ali. Utilizei aqui algumas ferramentas que eu tinha aqui para poder improvisar alguma coisa, né? Eu acho que vai funcionar temporariamente, mas eu provavelmente vou ter que comprar outro. Pior que esse daqui é o original da DJI, né? Talvez eu não tenha que comprar tudo também, né? Se vender só essa parte aqui separada, eu compro só essa parte aqui mesmo. Enfim, é isso. Eu gravei um vídeo ontem, né? E já queria gravar um vídeo hoje que eu tava fazendo umas contas aqui, achei que seria interessante compartilhar com vocês. Que é o quanto que eu tô gastando e o que que eu tô fazendo, quais são os passos que eu tô fazendo para poder montar a nova startup, a nova empresa que eu tô criando, a Sportex. As coisas estão sendo um pouquinho mais corridas, porque eu tô com uma outra ideia de uma outra empresa que eu já quero executar e também porque eu tenho pouco tempo por questões de visto de trabalho mesmo. Então eu tenho pouquíssimo tempo para poder ter resultado. Até dezembro desse ano de 2025, eu tenho que ter certos resultados que vão me possibilitar estender o meu visto de trabalho para poder continuar trabalhando na empresa, tá? Basicamente eu tive um ano. Dependendo da minha performance nesse um ano, eu posso ganhar mais 2 anos. E dependendo da minha performance nesses 2 anos, eu consigo estender durante mais tempo ainda, tá? É um pouquinho mais complexo do que isso, né? Não é só performance em si, mas eu estou tentando resumir só para poder ser entendível, né? Mas vamos lá, eu vou falar para vocês exatamente os passos que eu tô seguindo e o quanto que eu gastei em cada coisa, tá? A primeira coisa foi ter a ideia, né? E eu tenho um step de criar negócios que até hoje tem dado muito certo. Que é o seguinte, dificilmente eu vou me aventurar hoje em dia, né? Não no passado, mas dificilmente eu vou me aventurar numa ideia específica que eu tenha e que eu acho que vai dar certo. Eu percebi que é muito legal você fazer isso, mas as chances de dar certo não são tão grandes assim. Ou pelo menos a chance de você fazer o que você acha que é certo é muito pequena. Com o passar dos anos, vamos supor que você tem uma ideia de vender sorvete. Eu vou tentar ser o mais básico possível aqui na minha explicação. E você fala, putz, eu acho que vender sorvete na praia vai ser um estouro, eu vou ganhar muito dinheiro, vai ser incrível, vai dar muito certo. E aí você vê que, cara, na verdade era melhor vender milho na cachoeira. Basicamente isso que acontece. Você começa vendendo sorvete na praia e no final, depois de 1, 2, 3 anos, você está vendendo milho na cachoeira. Eu não estou falando que isso não vai dar certo, não. Vai dar super certo. Mas dificilmente uma ideia específica que você tenha de business, ela vai seguir da forma como ela é. Você vai se adaptar, você vai ver o que o mercado realmente pede, o que você achava que era um problema, na verdade não era um problema para o consumidor, e ele não está afim de consumir aquele tipo de produto porque não é um problema para ele. Às vezes era um problema para você, não para a pessoa que quer comprar aquele produto, né? Enfim, e muita gente desiste durante esse caminho porque é um desgaste muito grande você pivotar, o que a gente chama de pivotar basicamente, né? Muitas das vezes você não pivota completamente, mas pode ter certeza que você tem uma ideia hoje, você começar a vender alguma coisa ou começar a fazer algum tipo de coisa, com o passar do tempo você vai adaptar ela. É normal. Dificilmente vai ser aquilo e ponto final para sempre, para o resto da vida. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a minha ideia de negócio hoje é muito mais baseada em demanda do que das minhas ideias ou do que eu penso. Então, eu tenho até se eu não me engano, eu fiz até um post no LinkedIn sobre isso, né? Se uma pessoa te pedir ajuda, você ajuda essa pessoa. Se duas pessoas te pedirem ajuda,
você faz uma análise de mercado. Se 3 pessoas te pedirem ajuda para a mesma coisa, provavelmente você tem que abrir um negócio, porque é uma dor em comum dessas pessoas. E é basicamente isso que eu faço. Se eu tenho 3 pessoas e aí eu ajudo essas 3 pessoas a fazerem algo e mais gente começa a surgir por indicação dessas, porque o mercado não tem a quem recorrer, é muito mais fácil eu atacar essa demanda específica porque eu vou ter um retorno mais rápido, eu não vou precisar investir muito dinheiro com pouco retorno ou com um retorno muito longo, coisa que eu não tenho capacidade de fazer hoje por questões financeiras, tá? Já é completamente diferente se você tem poder financeiro, né? Tem várias empresas aí que são lucrativas hoje, mas que passaram 5, 6, 7 anos sem serem lucrativas. Inclusive, tem empresas milionárias hoje que nunca foram lucrativas, mas mesmo assim receberam investimento por conta da promessa de ser um dia. Isso é uma outra coisa que eu levo muito como ensinamento. Se alguém falar algo para você em termos de negócio, e isso eu me incluo, que isso acontece, o que X acontece, o que Y acontece, esquece. Não tem ciência exata de absolutamente nada, tá? Você tem estatística. Então estatisticamente as pessoas que acordam cedo, trabalham cedo, têm uma saúde física, uma saúde mental, elas são mais suscetíveis a ter um negócio bem sucedido? Provavelmente sim, estatisticamente, mas não quer dizer nada. Um cara que não faz atividade física, não dorme direito, pode criar uma empresa milionária? Pode, tá? Isso vai depender muito dos seus objetivos, né? Um dia meu objetivo já foi ter uma empresa milionária e ter, sei lá, milhões de faturamento. Hoje em dia está muito longe de ser meu objetivo. A única coisa que eu quero é dar oportunidade para as pessoas que trabalham comigo e poder fazer algo que ajude as pessoas e que dê um sentido para a minha vida. Esse é o meu principal objetivo com o empreendedorismo, é onde eu consigo ver o impacto claramente nas pessoas, nos consumidores que compram o meu produto e nas pessoas que trabalham comigo, dando oportunidade delas crescerem também. Isso quer dizer que eu não preciso ser lucrativo? Eu preciso, porque senão eu não sobrevivo, muito menos consigo dar oportunidade àquelas pessoas que estão ali junto comigo acreditando no que eu faço, né? E me tendo como, enfim, líder e etc. E foi assim que surgiu a minha ideia, foi assim que eu comecei a Sportex, né, que é essa nova empresa que eu estou criando. Eu vi que tinham muitos atletas, principalmente no Brasil, no mundo também, na Europa, que estavam com dificuldade de achar essas bolsas de estudos. E tinham várias bolsas de estudos, né? No outro lado, tinham várias bolsas de estudos nos Estados Unidos que não estavam sendo preenchidas pelos atletas, por conta de uma ineficiência desse custo intermediário de agentes, né? Que torna o ensino internacional muito elitizado. Sendo que as bolsas de estudos não foram feitas para as pessoas que são elitizadas, mas para as pessoas que não possuem a capacidade financeira de arcar com os custos de estudar fora, tá? Como eu tive a minha bolsa de estudos. Dito isso, eu resolvi criar essa parte em que o atleta ele se conecta diretamente com o coach através de um aplicativo de matching, tá? Eu fiz uma análise de mercado, depois eu sempre gosto de pegar uma outra pessoa para fazer a mesma análise de mercado para ver se eu não estou muito enviesado no que eu estou fazendo, né? Como dono da ideia, como dono da empresa. E aí eu fui para a parte operacional. E eu vou mostrar para vocês aqui todos os custos, mais ou menos, do que eu gastei de fato até aqui, até agora, tá? Eu tenho aqui numa planilha, mas até agora eu comprei o domínio e o e-mail para poder fazer todo o setup ali de e-mail, né? Tudo direitinho. Eu gastei R$ 550, mas foi porque eu comprei durante 2 anos o domínio, o e-mail e etc. Para poder publicar o app na Apple Development, né, que é a plataforma da Apple Store, você tem que pagar uma membership de $99 por ano. Então eu tive que pagar, dá mais ou menos R$ 574, R$ 600 mais ou menos que eu tive que pagar para poder publicar o aplicativo. Lembrando que ele ainda está em beta, então se você procurar você não vai achar, mas ele já vai ser publicado nas próximas semanas. A terceira coisa foi o design do app, então eu gastei R$ 3.600 para poder contratar um designer, né, do aplicativo mobile, para poder fazer todo o fluxo e eu somente passar esse fluxo para o desenvolvedor, tá?
Eu gastei um pouquinho menos com o desenvolvedor porque eu entrei junto no time de desenvolvimento, não só ajudando eles, mas como comandando as coisas ali. Né? Basicamente como um PMO ali da vida. Eu poderia gastar o meu tempo para poder fazer... Eu nunca fiz desenvolvimento de aplicativo mobile, e a gente optou por começar mobile e não web, né? Por conta da análise de mercado. Mas eu poderia ter tirado 2, 3 meses, 4 meses para poder fazer esse aplicativo. Só que o que acontece? É o que eu falei, eu não tenho esse tempo. Eu preciso de alguém muito bom, muito rápido, que possa fazer em 1 mês e meio o MVP para a gente poder rodar. Porque eu preciso dessas estatísticas, eu preciso dos resultados por conta de burocracia, de vistos e etc. Tá? Eu também falei, né, que eu fiz aquela análise de mercado, foi R$ 980 que eu paguei. O design também deu R$ 1.500, o design da logo, das cores e etc. Né? Eu gosto de fazer um market kit, inclusive a gente tem um boné ali, tá em cima da minha mesa, vou mostrar para vocês. A gente fez o boné com a logo da empresa. Essa daqui é a nossa logo. Quem souber decifrar aí o que é. Então fiz boné, camisa e etc. Então todo esse design eu gastei R$ 1.500. Eu fiz uma landing page também de R$ 1.500, bem simples também, só para poder ter uma página ali, mas nada surreal não. E o mais caro até agora foi o desenvolvimento do aplicativo, tá? Que eu paguei R$ 58 mil. Foi um pouco, não foi tão caro assim, eu até consegui um preço muito bom, principalmente pelas tecnologias que eu usei, né? Eu optei por usar tecnologias nativas tanto do Android quanto do iOS. Não quis usar, por exemplo, uma cross-platform, né? Um React Native, para poder fazer das duas plataformas ao mesmo tempo. Eu quis fazer na linguagem nativa do Android e, no caso, se não me engano, foi Flutter e Swift. Tá? Tanto para Android e para o iOS. Um Flutter e o outro Swift. E também teve a aplicação com PHP e Laravel de web, né? Que a gente fez o painel de administrador, onde a gente consegue controlar as contas, a gente tem os reportes, onde a gente consegue fazer inserção de dados, enfim, para poder controlar tudo como administrador. No total, até agora, deu 65 mil. Eu não tenho muito custo agora operacional. Agora realmente a gente já está apto a começar a adquirir o revenue, tá? Lembrando que desde 65 mil a gente provavelmente já está pago esse valor. Porque como eu falei, já tinha uma demanda. Então a gente começou a fazer os processos à mão, desde lá de janeiro. Acredito que a gente já tenha batido 65 mil sim. Então provavelmente a gente está num break-even ali. O que é muito interessante, sair o MVP com break-even. Break-even é quando você está no 0 a 0, tá? É uma estatística boa pra gente. Porque agora é botar muito esforço orgânico, muito esforço na mão mesmo, pra gente começar a captar os clientes, começar a captar os leads, começar a vender o produto que a gente tem e validar ele, colher feedback, validar para ver se as coisas dão certo. E aí tomar a decisão, se para tudo, acabou e não deu certo, ou então se continua, deu super certo e vamos lá, resiliência e continuar, tá? Essa desistência não é uma questão de desistir porque você está cansado, porque você não tem resiliência, não, é uma questão de decisão inteligente mesmo, porque a gente tem outros negócios. Quando a gente tem um negócio só, a gente está dedicando a vida àquilo ali é uma coisa. Quando a gente tem outros negócios em que a gente tem que tomar muito cuidado da onde a gente coloca o nosso esforço para não deixar os pratinhos desequilibrarem, aí já é uma outra história, tá? A gente tem que ser inteligente em termos de aonde que a gente está sendo eficiente com o nosso tempo. Porque o tempo começa a valer um pouquinho mais do que a mão de obra em si, tá? É isso, só queria gravar esse vídeo rapidinho para poder comentar para vocês como é que está sendo esse início de criar uma startup. São passos que muitas vezes demoram, né? São chatos de você descobrir. Eu acabei de lembrar que eu esqueci de botar 2 custos aqui que eu tive. Um foi do contador para poder fazer a abertura da empresa nos Estados Unidos, que foi $500, se eu não me engano. E $80 por mês de contabilidade. E eu não paguei nada para poder abrir o banco, né? A conta no banco com o cartão de crédito. Não tive que pagar nada, obviamente. Foi isso. Esses são os passos que a gente seguiu até agora. Tem mais ou menos... Agora vai fazer 1 mês que eu estou fazendo isso tudo.
O aplicativo já deve sair nas próximas 2 semanas. Em maio a gente vai visitar as faculdades, eu e meu sócio, a gente vai fazer uma visita nas faculdades para poder começar a registrar esses coaches, né, os treinadores das faculdades. A gente já tem várias faculdades interessadas, inclusive uma Ivy League, a Brown University, não sei se alguém conhece daí, mas é uma universidade muito famosa aqui nos Estados Unidos e em Nova York, eles já estão interessados em utilizar o aplicativo, o que é um excelente sinal para a gente, né? Mostra que a gente está no caminho certo e tem um produto que as pessoas se interessam. Agora é trabalhar. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, inclusive estou aceitando sugestões de tópicos aí para os próximos vídeos, tá? Vocês podem deixar aqui. Obrigado, pessoal. Valeu!